Olá, amigos, um abraço todo especial, mais uma vez juntos, todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós estamos aqui com uma live diferente e o nosso objetivo é ajudar você a esclarecer as dificuldades que muitos estão tendo agora com esta pandemia. Por isso, você é o nosso convidado todo especial. Quero mandar um abraço a todos que já estão participando, que já estão entrando, várias partes do estado de São Paulo, como aqui na região metropolitana de Campinas, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Franca, Limeira, aonde está chegando a nossa fala, eu tenho a certeza que nós vamos poder, através desta live de hoje, que vai ser muito importante, porque nós vamos falar de um assunto que, como se diz o ditado, parece que virou moda. Eu não consigo entender. Virou moda? Cadê as leis? E a justiça? O que está acontecendo? Parece que as pessoas perderam o medo, não tem mais medo, eles não têm medo. Virou bagunça. Temos que fazer leis mais severas, então. Se a lei que tem não está funcionando, nós vamos ter que fazer leis severas para punir mesmo. Por isso, nós vamos falar hoje um assunto muito importante. Nós vamos tratar da violência psicológica ao feminicídio e aos perigos que assombram as mulheres nesta quarentena. E você, mulher, envie as suas perguntas, da onde você está falando, fale qual é a sua cidade, você pode mandar aqui. Quero já, o Gabriel já está, a Karine já está, várias pessoas, Regiane já está entrando, várias pessoas, já até o Vale do Paraíba já está participando. Diga o seu nome, se for possível, diga a sua cidade, e se você quiser fazer uma pergunta também, você vai estar à vontade. Porque hoje nós vamos estar falando com a doutora Raíssa Martins. Ela é advogada especialista em direito penal e controle social, membro da diretoria da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal. Também quero mandar um abraço ao doutor Antônio Rodrigo, ao escritório de advocacia Antônio Rodrigo, associado de Brasília. Um abraço ao nosso advogado, nosso doutor, muito gentil, sempre pronto para nos ajudar. Foi secretária-geral da Comissão de Direitos Criminal e da Comissão de Legislação Anticorrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. A violência contra as mulheres piorou ainda mais nessa pandemia. No mês de abril, o Disque 100, perdão, estou tão acostumado com o Disque 100, o Disque 180 recebeu 40% a mais de denúncias de violência doméstica. Em março, início da quarentena, foram 18% a mais. Uma pesquisa feita pelo Fórum Nacional de Segurança Pública aponta que, entre os meses de março e abril deste ano, os crimes de feminicídio aumentaram 22% em 12 estados do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. E essa mesma pesquisa também aponta uma queda nos boletins de ocorrência de violência contra mulheres. O motivo é que elas estão presas em suas casas com seus agressores e, por causa do isolamento social, elas estão tendo dificuldade de denunciar, até mesmo de pedir socorro a uma viatura policial. Muitas mulheres estão tendo que suportar em silêncio a violência que está acontecendo dentro de casa. E por isso é que nós vamos estar falando com a doutora Raíssa Martins. Doutora, boa noite. Já início de noite, boa noite. É um prazer imenso em falar com você. Eu vou falar você porque é uma Fique à jovem. vontade, deputado.
Tudo bem? Obrigado por você estar nos orientando hoje, nos auxiliando. Esse tema é muito importante, doutora. Parece que agora virou moda. Hoje eu estava vendo na televisão, só acho que essa semana agora, nesse final de mês agora, já 4 casos em Campinas. Hoje de manhã, aqui na região metropolitana, mais um outro caso. Hoje, fica difícil desse jeito. É verdade. Boa noite, deputado Roberto Alves. Boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa, porque realmente falar sobre violência doméstica contra a mulher, principalmente nesse período de pandemia, é um tema muito importante. E eu me sinto muito feliz e honrada em poder conversar com o senhor sobre esse tema, que é muito sério, né? Eu também não poderia deixar de parabenizá-lo, deputado, pela sua carreira, pela sua conduta dentro da política, que é sempre priorizando aqueles mais vulneráveis, que é a criança, o idoso, e nesse caso, hoje a gente está aqui falando sobre a mulher. Eu sei também que o senhor participa de frentes parlamentares ligadas às mulheres, como aquelas em luta dos direitos das mulheres, ou até mesmo em luta dos direitos humanos das mulheres, além de diversas outras pautas em prol da sociedade que o senhor acompanha. Então, parabéns, muito obrigada por abrir esse espaço para que as mulheres conheçam os seus direitos, saibam para onde recorrer. Realmente é um tema que nos traz muito desgosto e tristeza. Doutora Raíssa, eu estou tão acostumado com o Disque 100 que eu já esqueci. É o 180, é 180. Agora, só que eu estava vendo aqui, a violência contra as mulheres piorou ainda mais nessa pandemia. No mês de abril, o Disque 180 recebeu 40% a mais de denúncias de violência doméstica. É isso mesmo, doutora? É verdade, deputado. O índice de violência doméstica aumentou muito, o feminicídio aumentou bastante também, e eu acho interessante a gente começar falando o seguinte: a violência doméstica ela não é um fato novo na pandemia. Muito pelo contrário, o Brasil é um dos países mais perigosos para as mulheres, porque a cada 4 minutos uma mulher é agredida por um homem. Doutora, eu gostaria que a senhora, desculpa de eu ficar cortando a senhora, Sem problema, fique à vontade. eu queria que a senhora explicasse para todos que estão participando desta live que como é que se fala? A violência doméstica não é só a agressão vamos chegar ao fato de agredir a pessoa, espancar a pessoa, mas também tem outras coisas que acontecem, né, doutora? Sim, com certeza, deputado. Basicamente, nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência física. Então, vamos começar pela psicológica. Vamos sim. Em regra, deputado, a violência psicológica é a primeira a acontecer nos relacionamentos. Geralmente, o relacionamento ele nunca começa conturbado, não é? Com certeza. Ele começa com aquele homem, aquele marido, namorado, extremamente amigável, companheiro, cuidadoso, mas a partir de um determinado momento essa chave muda. E isso acontece de uma forma simples. A violência psicológica ela pode vir com uma tentativa de diminuição da autoestima da mulher. Pode ser com uma simples frase, por exemplo, olha, você era muito mais bonita antes, você está ficando gorda, é por isso que eu tenho procurado outras mulheres. É uma coisa simples, não é? Mas isso é uma violência psicológica. Se a mulher perceber, ela pode imediatamente procurar a polícia, registrar uma ocorrência e pedir medidas protetivas. Além da violência física, aliás, da patrimonial, como eu mencionei, deputado, nós temos também a violência moral. O que seria essa violência moral? O simples xingamento, uma ofensa. Isso é violência doméstica contra a mulher, da mesma forma. A violência patrimonial é uma que chama muita atenção, porque ela, assim como a violência psicológica, deputado, ela é discreta.
Porque o agressor, ele pode simplesmente começar a tentar manipular, ter o controle das finanças dessa mulher e impedir que ela tenha o controle da sua própria vida. Ou até mesmo em uma discussão em que o marido, o namorado, no meio da briga, pega o celular dessa mulher e faz o quê? Joga no chão e quebra. Isso é uma violência patrimonial também, deputado. Ter o controle do celular dela? Exato. Ter o controle do celular também é uma questão. A outra que a gente pode falar é a violência sexual. Porque, em que pese eu esteja casada com alguém, namorando com alguém, eu não sou obrigada a ter relação sexual quando essa pessoa bem quiser. Eu preciso ter vontade. Então, se eu sou obrigada a ter relações sexuais, é uma violência sexual, sim. Pode ser um caso de estupro. E, por fim, nós temos a mais conhecida, que é a violência física, né? Que é a agressão, ou mesmo matar essa mulher. E nós falamos, doutora, aí a senhora está falando, ou você está falando, das pessoas dentro de casa. Isso. Mas a mulher, por exemplo, no trabalho, que ela também ela é agredida, às vezes o patrão maltrata, humilha, isso aí é uma agressão. Na rua, quando ela passa na rua, ou com outro homem, vamos dizer, ele bola e fala um palavrão para ela, isso também é uma agressão. Ela pode chamar a polícia imediatamente. Com certeza, deputado, isso é crime. Ele sai da violência doméstica, né, do âmbito da Lei Maria da Penha, mas não deixa de ser um crime. Se, por Doutora, exemplo, a senhora tocou no assunto aí, daqui a pouco a senhora vai poder concluir, mas a senhora falou na Maria da Penha. certo. A senhora falou na Maria da Penha. Uhum. Essa lei Maria da Penha, isso funciona. Parece que eu acho que os homens parece que não temem muito essa lei. Porque se eles temessem, eles não faziam o que eles fazem com as mulheres nos dias de hoje. Deputado, a lei, ela é muito boa, ela é muito importante, ela está completando 15 anos já, e desde a sua vigência, desde que ela vem sendo aplicada, ela já teve diversas alterações para exatamente torná-la cada vez mais eficaz e mais efetiva. O problema é que a gente precisa mudar essa mentalidade, a mentalidade de que o homem ele tem o poder sobre a mulher. Esse é o nosso maior problema. Nós temos, sim, pessoas que vão presas, nós temos a concessão de medida protetiva para a proteção da mulher, mas eu acho que precisamos mudar a consciência, primeiramente. O que a mulher precisa mudar? Vamos dizer, nós sabemos que a mulher já avançou muito, 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 e é necessário, sim. Eu viajo de Campinas muito para Brasília, e muitas das vezes que eu viajo, a pilota é uma mulher. Que conduz a aeronave até Brasília, é uma mulher. E não deixa nada a desejar. Uhum. Hoje nós temos visto mulheres que são coronéis da polícia, generais do exército, nós temos visto mulheres que têm dominado o país em várias áreas. Doutoras, tá aí, estou falando com uma. Advogada. Nós temos médicas ótimas, excelentes médicas, cientistas, ótimas deputadas. Nós temos em Brasília um grupo de mulheres que são deputadas muito competentes, são muitas competentes. Uhum. Mas o que a mulher precisa crescer mais? Perder o medo e denunciar? O que ela tem que fazer? Deputado, você tocou num ponto muito importante. A mulher, ela precisa ter a coragem. Ela precisa ter a coragem de denunciar, mas mais do que a coragem, ela precisa saber que ela tem o apoio. Seja o apoio da família, o apoio da sociedade, o apoio de advogados. Por exemplo, lá no escritório, nós temos um setor especializado para atendimento de mulheres em casos de violência doméstica, que são atendidas somente por mulheres, para ela se sentir acolhida. E, além disso, deputado, esse espaço que o senhor está abrindo aqui, por exemplo, para explicar para a mulher quais são os direitos dela, muitas mulheres não sabem quais são os seus direitos. Então, esse é o maior problema, e é isso que as mulheres precisam compreender. Elas precisam entender que têm o direito,
que, a partir do momento que tiver uma violência psicológica, como a gente mencionou, ela deve imediatamente procurar a polícia. As mulheres, elas possuem medo ainda. Tenho medo, ainda que seja... Será que o medo que elas têm O de medo... denunciar, Desculpa. porque será que o medo que elas têm em denunciar, eu vou denunciar o meu marido porque ele me espanca. Será que ela tem medo porque perde quem sustenta a casa? Ele vai preso e como que fica o sustento? Será que ela também não começa a pensar, mas se eu for denunciar ele, aí é ele que sustenta a casa, é ele que traz a comida para os meus filhos, aí como é que nós vamos ficar? É isso que ela não pode aceitar. Ela passa a ser dependente daquela pessoa, não é, doutora? É verdade, a gente ainda tem um grande nível de mulheres que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos. Consequentemente, elas passam a ter uma dependência emocional e financeira do seu agressor. E por isso passam anos e anos sofrendo essa violência sem saber o que fazer, exatamente por isso, porque elas não possuem renda, não sabem como se manter. Nas medidas protetivas, deputado, o juiz ele pode determinar o afastamento do lar, mas é exatamente o que o senhor comentou. Ok, ele foi afastado do lar, mas e agora? Como é que eu vou alimentar os meus filhos? E, por exemplo, se a casa é alugada, como é que eu vou pagar o aluguel? Quem vai bancar todas as despesas da casa? Eu tenho que cuidar das crianças. E uma outra medida protetiva possível de ser deferida é exatamente a decretação de pensão alimentícia dessa mulher. Muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento e por isso ficam dependendo desse agressor e sofrendo agressões. Outra coisa muito interessante que as mulheres que sofrem agressão não sabem, deputado, é a possibilidade de ser encaminhada para uma casa de abrigo. Se a mulher chegar na delegacia e informar as agressões, se ela fizer a denúncia, requerer medidas protetivas e demonstrar que não tem como se manter, ela vai ser imediatamente encaminhada para uma casa de abrigo. Nessa casa de abrigo, deputado, ela vai ter total assistência tanto para ela como para os seus filhos, e lá vai poder até realizar cursos profissionalizantes. Olha que interessante. Isso é importante, porque muitas das mulheres elas não têm esse conhecimento. Não Sim. chega, a mídia divulga tanta coisa, mas a gente não vê a mídia divulgando o que as mulheres podem fazer, se ela Exato. denunciar, se ela, olha, você não tenha medo, porque ela tem medo, a verdade é uma só, ela tem medo. Nós temos visto aí mulheres que se separam, chega até mesmo ao divórcio, aí ela quer ser feliz, ela quer arrumar uma outra pessoa para ela ser feliz. O sujeito vem e mata ela, porque ele não aceita que a ex-mulher dele seja feliz com outro homem. Então, essas coisas que acontecem, que a lei tinha que pesar mesmo, ela tinha que ser pesada sobre a vida de uma pessoa que comete esse crime. Não deu certo, acabou o casamento, ela tem que ir para um lado, ele vai para o outro. Daqui a pouquinho a senhora vai falar aí também sobre quem tem os bens. Eu não sei se as pessoas, o casal que eles têm um bem e casa e ela vai ter que separar o bem, aí tem aquela briga toda da partilha dos bens e Sim. olha, e acaba o quê? O sujeito matando ela para não dividir os bens. Verdade, deputado. Outra coisa, só voltando nessa questão da casa de abrigo, que é muito importante a gente também destacar que não é todo estado que possui essa casa de abrigo, não são todos os municípios que têm esse tipo de assistência. Então, ainda que exista esse direito, não é todo mundo que tem acesso. E agora, na quarentena, em que as agressões estão aumentando, muitas mulheres estão procurando a assistência nessas casas de abrigo e lá está ficando extremamente lotado, daqui a pouco não tem mais vaga. E esse não é um fenômeno só do Brasil, né? Na Itália, França e Espanha, eles também perceberam esse aumento de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia e disponibilizaram
quartos de hotéis para essas mulheres, já que as casas de abrigo não estavam suportando a quantidade de mulher agredida. E assim ela começou a cumprir a sua quarentena longe do seu agressor. O Brasil ele precisa começar a ter essa visão de procurar se adequar à necessidade da mulher agredida, que precisa essa casa de abrigo já está, a minha cabeça já começou a funcionar. Você entendeu? Já começou a funcionar. Porque não tem ela em todos os estados. Não, São Paulo foi o primeiro estado a implementar a casa. Poucos que tem, não são em todos os municípios. Não são. Precisava levar a mulher mais a sério, doutora. Com certeza, deputado. E uma coisa muito interessante, voltando no que a gente já mencionou, que o senhor havia perguntado, muitas mulheres também, elas se sentem julgadas, elas não aceitam que elas estão passando por isso, e exatamente por esse motivo, da vergonha, elas não denunciam. E aí esperam o pior acontecer. Até porque para a justiça fazer alguma coisa, para a polícia agir, eles precisam ser provocados. Não precisa ser só pela vítima, né? Pode ser também para um vizinho, pelos seus familiares, qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma agressão, de uma violência doméstica contra a mulher, pode imediatamente comunicar à polícia. Mas a polícia precisa ser comunicada para agir. Eu vi uma matéria esta semana de um jogador famoso aqui de São Paulo, de um clube famoso aqui, um clube grande aqui de São Paulo, que um atrito ele com a mulher, ou me parece que já houve a separação, e ela prestou queixa por agressão. Uhum. Ela prestou queixa agora, essa semana, na delegacia, porque ele tem agredido ela, que ele agrediu ela. E, por um outro lado, ele fala que é invenção dela, que ele não fez nada disso. Diante da lei, qual é a fala que prevalece? A dela? Ou vai ser feito exames para comprovar realmente que o que ela está falando é verdade? Deputado, na Lei Maria da Penha, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a jurisprudência, no caso o entendimento dos juízes, dos tribunais, já é no sentido de que a versão da vítima tem um valor muito maior do que em outros casos. Porque, por exemplo, nos casos de violência doméstica, geralmente só ocorre entre o marido e a mulher, entre o companheiro e a companheira, entre o namorado o namorado e a namorada. Então, você não tem como ter testemunha, por exemplo, de uma ofensa, de uma ameaça. Então, a versão da vítima nos casos de violência doméstica contra a mulher, ela tem um poder, tem uma relevância muito grande. Mas também, doutora, não querendo pender do outro lado, sabendo também que tem umas mulheres que não é fácil, não. É verdade, deputado. Existem muitos casos de mulheres que se utilizam, que se aproveitam da Lei Maria da Penha, que veio para beneficiar essas mulheres que sofrem de agressão e fazem denúncias mentirosas, que sabem que não é verdade, para prejudicar aquele homem. Tem até um tipo penal de denunciação caluniosa, mas o judiciário ele tem um certo receio de utilizar, de condenar essa mulher e prejudicar aquelas outras mulheres que querem denunciar de verdade. Então, assim, muitos homens sofrem, sim, acusações falsas, mas faz parte do sistema, né? E quando um homem que agride uma mulher, vamos dizer que ele espanca a sua companheira e ela denuncia e ele é preso. O tempo dele, da permanência dele na cadeia, é curta? Quanto tempo? Depende do quê? Para que ele fique mais tempo na cadeia? Depende qual o nível da agressão. A lesão corporal, ela deixa um pouco menos que no caso de um feminicídio, por exemplo, que começa a pena em 12 anos. Se ele tirar a vida dela, então a pena é muito maior. Muito maior, muito maior. Aí eu falo, doutora, a senhora, pode ser que eu esteja falando demais, mas eu tenho visto, a gente vê, tem muito granfino que não vai para a cadeia. Será que muitos advogados? Será que muitos advogados? Porque tem muitos granfinos aí
que se veste muito bem, tem uma casa muito bonita, come da melhor comida, mas espanca a mulher todos os dias. Gosta de espancar. Parece que é hobby, é prazer que ele tem é espancar mulheres. Só gosta de espancar mulheres, que perto dos homens é uma menina. Perto de homem é quietinha, é bonzinha, é uma moça. Mas quando está sozinho com uma mulher, ele se acha um valentão e gosta de espancar uma mulher. Aí eu pergunto, por que a justiça demora tanto para essas pessoas? E para aquele que é mais pobre, parece que a justiça é imediata. Isso é uma realidade do Brasil, né, deputado? Quem não tem assistência, quem não tem a possibilidade de pagar um advogado particular, fica um pouco mais prejudicado na sua defesa. Não que a defensoria pública seja ruim, muito pelo contrário, são profissionais muito competentes. Mas, na verdade, eles têm um grau, uma quantidade muito maior de processos para cuidar do que um advogado particular. Então, a partir do momento que esse agressor ele procura um advogado particular, com certeza ele terá um tratamento muito mais eficiente do que no caso daquele que não tem uma possibilidade de pagar um advogado particular. A partir do momento que um advogado particular acompanha essa causa, ele vai tentar de todas as formas ajudar o seu cliente. E aí é tentar reduzir a pena, diminuir para que ele tentar que ele não seja preso, fazer com que ele cumpra a pena de forma domiciliar. Porque na maioria dos casos, com exceção do feminicídio, as penas são pequenas. As penas, no caso de ameaça, é pequena, no de lesão corporal também é pequena. E para você ir preso, ser preso efetivamente, ou você é pego em flagrante, que é ali cometendo o crime, ou logo após de ter cometido, ou então você tem que ser condenado numa pena muito alta. E não é o caso dos crimes de violência doméstica, com exceção do feminicídio. Mas aí que pesa, doutora. Porque ele ameaça a sua companheira, que olha, eu vou te matar, que eu vou te matar, que eu vou te matar, e essa palavra parece que não sai da boca dele. Olha, qualquer coisinha, eu vou te matar, aí depois ele toma uns goles, muitos gostam de tomar um gole, aí eu vou te matar, chega em casa bêbado, espanca a mulher, e eu vou te matar, e a pena é leve, até o ponto que ele comete mesmo aquilo que tanto ele falou. É verdade, deputado. Se tivesse agido antes, talvez não tinha chegado no que chegou. É por isso que é tão importante a atitude da mulher. No primeiro ato de ameaça, de violência doméstica, ela procurar a delegacia, procurar requerer uma medida protetiva de afastamento do lar, de proibição de contato, de proibição de aproximação, ou mesmo o encaminhamento para uma casa de abrigo, que assim evita o pior. É porque as mulheres, elas acreditam que esse agressor ele vai melhorar, que isso não vai acontecer mais, e por isso não procuram a justiça, não procuram a polícia. Entendeu? Porque assim, a medida protetiva, ela existe. Se ela for até a delegacia e requerer, esse agressor ele vai ser imediatamente afastado do seu lar. Ele vai ser proibido de ter contato com ela e com a sua família. Entendeu? Até mesmo com os filhos. Oi? Até mesmo com os filhos. Com os filhos, tem uma controvérsia, deputado. Tem sim a possibilidade do juiz determinar que esse agressor não possa ter contato com os filhos, mas os juízes estão tomando um certo cuidado, porque eles verificaram que muitas mulheres estavam se utilizando da Lei Maria da Penha para afastar os pais dos filhos por causa de birra, de briga, de besteirinha, entendeu? Então, eles estão tomando cuidado no momento de impedir esse contato entre pai e filhos, para não ter nenhuma injustiça. E o que eles fazem nesse momento? O juiz ele costuma determinar um terceiro para intermediar o contato do pai com os filhos. Doutora, mas existe a possibilidade. Se a agressão também se estender para as crianças, que existe muitos casos assim, que o pai agride a esposa e também começa a agredir os filhos, imediatamente essa medida protetiva também vai ser para as crianças. Doutora Raíssa,
As pessoas estão enviando, perguntando, estão fazendo já muitas perguntas aqui, e uma delas, há muitos casos no Brasil em que mulheres são assassinadas depois de terminarem um relacionamento abusivo. O que elas precisam, o que elas precisam fazer para sair de um relacionamento de forma segura, tanto para ela quanto para seus familiares? Deputado, como eu mencionei, e a gente estava conversando, a violência ela pode começar na violência psicológica, ou numa ameaça, por exemplo. Então, a partir do momento que essa mulher perceber esse relacionamento abusivo, ela deve imediatamente procurar a delegacia para que sejam decretadas, que sejam concedidas essas medidas protetivas. A partir desse momento, da concessão da medida protetiva, ela vai ter a sua integridade física resguardada e a da sua família. Aqui a Valdecleia, deixa eu ver a pergunta novamente, se a Valdecleia... Valdecleia Silva Moro, ela é da cidade de Valinhos. É preciso atuar no foco do problema, ajudar as mulheres a entenderem que nada justifica a violência. Com certeza. Eu também, essa é a minha opinião. Nada justifica a violência. Se não deu mais certo o relacionamento, um abraço, vai viver a sua vida, vou viver a minha e acabou. Essa coisa de ficar trocando agressões. A mulher de um lado e o homem do outro. Nada justifica a violência e também não devemos acreditar na mudança, né? É a nossa vida que está em jogo, é a vida da mulher agredida. As pessoas, então, vão começar agora a enviar as perguntas, doutora. São muitas perguntas que estão chegando aí. Qual é a medida protetiva? A Ana Paula Cruz. Qual é ou o que é, deputado? Não, o que é a medida protetiva? Ah, tá. O que é e quais são, né? Vou falar já tudo. A medida protetiva é um instituto que existe na Lei Maria da Penha para proteger essa mulher. Quando ela vai registrar uma ocorrência na delegacia, seja de forma presencial e hoje, em razão da pandemia, a gente possui delegacias virtuais, a mulher pode requerer uma proteção. Essa proteção é a medida protetiva. Ela vai falar, olha, eu estou sofrendo violência doméstica e por isso eu preciso de proteção. E quais são essas medidas protetivas? É o afastamento do lar, a suspensão da posse ou porte de arma de fogo, se esse agressor possuir. Pode também determinar que ele não pode mais ter contato com essa mulher, nem com seus familiares. O juiz também pode determinar que ele não frequente determinados lugares, como, por exemplo, o estabelecimento de trabalho da mulher. Existe também a possibilidade de conceder uma pensão alimentícia. Então, existe na lei esse rol, ele não é taxativo. Então, o juiz, o que ele entender interessante para aquele caso concreto, ele pode definir como proteção da mulher. Doutora, eu não queria mudar o foco do nosso assunto, não, porque esse assunto é muito importante e a mulher merece todo o nosso respeito, independente da cor, da raça ou da religião dela, ela merece todo o nosso respeito. Ela tem que ser respeitada, tem que ser respeitada. Mas eu queria fazer uma perguntinha, só para que tem um homem já querendo saber também. A Lei Maria da Penha, ela também ajuda os homens ou é só para as mulheres? Não, deputado, a Lei Maria da Penha, especificamente, ela só pode ser aplicada para mulher vítima de violência doméstica. O homem tem toda a legislação penal a seu favor. Eu ouço muito dos meus clientes falando, nossa, mas assim, eu não tenho uma medida protetiva. Mas não é verdade. Ele pode sim pedir uma proteção da mesma forma que a mulher, mas com outro nome. A diferença da Lei Maria da Penha, deputado, é que ela é muito mais rápida, muito mais eficaz do que os procedimentos comuns. Esse é o maior diferencial da Lei Maria da Penha. Falando em Maria da Penha, falando em mulher, e falando também dos homens, uma coisa que veio agora na minha cabeça é uma lei que ela é bem rápida também. Se a senhora quiser falar um pouquinho dela, fique à vontade.
É aqueles homens que gostam de colocar filho no mundo, sai fora, mas não gostam de pagar pensão. Ah, é verdade. Dá uma rosa, não dá, não? E Dá. Ah, olha, agora na quarentena tá um pouquinho mais difícil, né? Porque as prisões não estão ocorrendo. A prisão está sendo de depois da forma... quarentena, doutora, Oi? depois da quarentena, as mulheres vão começar a falar que Ah, com certeza. Vai mandar executar todas as pensões atrasadas. mas ele pode justificar que foi a quarentena, né? Oi? Ele pode justificar que foi a quarentena, ou não tem justificativa? Ele pode justificar que ficou sem renda, que a pandemia atrapalhou os negócios. Pode, até porque isso pode ter acontecido em muitas famílias. A falta de pensão alimentícia demora quanto tempo para ser executada? Demora quanto tempo para executar a prisão? O juiz concedendo a definição de que ele está devendo, imediatamente já sai a determinação, o mandado de prisão. O grilo, eu nunca vi esse nome esquisito, grilo. Como identificar que está dentro de um ciclo de violência? Como identificar que está dentro de um ciclo de violência? Como é que ela pode identificar? Pois é algo muito sutil, deputado. A violência doméstica contra a mulher, especificamente, ela pode começar de uma maneira muito simples. Como eu dei aquele exemplo lá no início da nossa conversa, que pode ser uma simples chantagem emocional, falando, olha, você era mais bonita, você tá ficando gorda, por isso que eu estou te traindo com outras pessoas. E o homem faz isso, sabe por quê? Porque ele quer que essa mulher tenha uma autoestima baixa, consequentemente, que ela se afaste dos seus familiares e amigos. Isso não é, na minha opinião, a senhora me desculpa de eu falar, eu tenho 39 anos de casado. Certo. E eu não tenho vergonha de dizer que os 39 anos de casado, para mim, é como se fosse lua de mel. Ai, que ótimo. Os 39 anos de casado que eu tenho, essa minha mulher, ela já envelheceu, eu já envelheci. Ela era mais magrinha, já engordou um pouquinho. Mas para mim, ela continua o mesmo do primeiro dia que eu conheci ela. Não mudou em nada. Não mudou, porque o amor, doutora, o amor não envelhece. Essa conversa piada que tem, eu matei por amor. Sem vergonha, tem que ir para cadeia com amor e tudo, que esse amor dele é mentiroso. Exatamente, com esse amor que não existe. Esse amor não existe, esse amor é falso. Ele é um amor mentiroso. Porque eu matei porque eu amava, eu não aceitava eu ver ela com um outro homem. Isso é mentira. A verdade, doutora, nunca houve amor, nunca teve amor. Porque o amor não trai. Quem ama de verdade não tem coragem de trair, não tem coragem de agredir, não tem coragem de humilhar. Pelo contrário, ele quer ver cada vez ela melhor. Pode engordar, pode ficar velhinha, os cabelinhos podem ficar mais brancos, entendeu? Mas não tem tanto problema, porque a tinta domina o pedaço. A tinta olha o cabelo, mas não tem jeito, pode fazer maquiagem, pode fazer pintura, mas vai envelhecer sim. Com certeza. Mas o amor não vai envelhecer. Uma coisa que é bem interessante, deputada, a gente mencionar, o senhor já até falou no início da sua fala, foi esse aumento da violência doméstica contra a mulher no período de pandemia, em razão do isolamento que as pessoas estão vivendo muito mais juntas com o seu agressor que já vinha agredindo essa mulher. E aí, em razão do isolamento, a mulher não está tendo coragem de fazer a denúncia, está vivendo com esse agressor e também, às vezes, não está conseguindo realizar a comunicação. Mesmo aqui no Brasil, deputado, muitas mulheres, diante da delegacia virtual, diversos aplicativos, existe um aplicativo particular de uma empresa que está fazendo maior sucesso e ajudando várias mulheres a comunicar a violência que tem sofrido. E uma outra campanha recente do Conselho Nacional de Justiça tem chamado a atenção de todos, porque as mulheres elas não estão conseguindo sair, estão vivendo com o seu agressor,
com um agressor que possivelmente diminuiu a sua renda, logo ele está mais agressivo. Tem também a questão do álcool, que está aumentando o consumo nesse período de pandemia, então as relações estão ficando mais agressivas. E muitas das vezes ele perde o emprego. Perde o emprego também, o que deixa a pessoa ainda mais instável. E uma outra coisa também que nós temos visto, isso aí não é agora, não, isso já vem de muitos e muitos anos, a pessoa, ela tem um problema no trabalho, ela quer levar o problema dela para dentro de casa. É verdade. E acha que a culpa é da família. Ela chega em casa, a mulher é a culpada. Uhum. É culpada, a família dele é culpada. Aí fica difícil até mesmo da pessoa, da esposa, querer ajudar. É verdade. Ajudar, porque e aí, exatamente a razão dessa... Desculpa? Ele sempre acha que o culpado é ela. É verdade. Não, e exatamente por causa dessa relação estremecida e o medo da mulher, o Conselho Nacional de Justiça criou uma campanha muito interessante para que essas mulheres que não estão conseguindo realizar denúncias possa ir até a delegacia de forma silenciosa. Ela faz um X, que nem aqui está aparecendo na imagem, faz um X vermelho na mão, pode ser de batom, caneta, e mostra para esse funcionário da farmácia. O funcionário imediatamente vai ligar e informar que essa mulher está sofrendo violência doméstica. Uma outra forma também é ligar na farmácia, pedir para que entreguem algum remédio e na hora que ele chegar, também mostrar a palma da mão com esse X vermelho. E isso, aquela farmácia já vai estar em posse do endereço da mulher que está sofrendo a violência doméstica e poderá comunicar a polícia para chegar imediatamente. É porque as mulheres também elas podem sair, às vezes, de máscara, ir na padaria, ir no açougue. Não são todas que conseguem sair, né? Às vezes estão sofrendo até um cárcere privado, por exemplo. Então tá aí, esse sinal do X é um sinal de socorro, né, doutor? É um sinal de socorro, um pedido de socorro. Tem outros sinais, sem ser esse ou só esse? Da campanha do Conselho Nacional de Justiça, essa é a única forma de pedir ajuda lá nas farmácias. Mas, como eu mencionei, existem diversas outras formas de pedir ajuda nas delegacias virtuais, nos aplicativos. Os aplicativos possuem nomes distintos para nem mostrar que é algo relacionado à violência doméstica. E ela pode também, se ela tiver condições, ela pode ligar no 180, isso? Isso, é um canal do Ministério da Mulher, disponibilizado exatamente para questões de violência doméstica. Tem um ramal específico para esse tipo de situação. Também pode ligar, deputado, para o 190. É isso que eu ia falar aqui agora. Estou lendo a mente já. A senhora já leu. Uma outra perguntinha, nós já estamos chegando ao final aqui, ó. Uma outra pergunta, doutora. Na sua opinião, as autoridades estão atendendo de forma rápida e eficiente os casos de violência doméstica que chegam pelo 190? Deputado, sim. Da mesma forma que o Conselho Nacional de Justiça criou essa campanha, ele também vem fazendo diversos protocolos e procedimentos para que a Polícia Militar, quando tomar conhecimento através do 190 de situações de violência doméstica, tomem providências diretas de retirar o agressor de casa, prendê-lo, encaminhar para a delegacia. E uma coisa que o CNJ tem feito constantemente na Polícia Militar é mudar a cabeça desses policiais, porque antigamente eles tomavam conhecimento dessas denúncias, chegava na residência da vítima e do agressor, e o que ele fazia? Tentava conciliar. Porque falava, não, é uma briga de família, vamos tentar resolver por aqui mesmo. Mas agora não, a ideia é, vamos proteger a mulher, encaminhá-la para a delegacia e encaminhar o agressor também. Doutora, a última pergunta... Uma situação até interessante aqui em Brasília, que houve um aumento de 23% nos casos de situação de flagrante. Exatamente por essa eficiência da Polícia Militar quando comunicada através do 190.
Doutora, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Muitas dessas perguntas aqui a senhora já respondeu no nosso bate-papo, que a senhora já respondeu. As mulheres precisam ter, acima de tudo, coragem para denunciar, mas o que elas precisam fazer para se proteger depois de acionar as autoridades e como fica a sua vida? Deputado, a proteção nessa situação é realmente a medida protetiva, e se ela não for eficiente, porque a mulher ela não tem condição de se manter, é procurar uma casa de abrigo. Lá ela vai ter total assistência, tanto para ela como para os seus filhos. Doutora Raíssa Martins, eu quero agradecer a senhora pela sua participação. Muito importante a sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigada, deputado. E as suas considerações finais, que nós estamos chegando ao final da nossa live. Deputado, se o senhor me permite, eu gostaria de mencionar também, se ainda for possível, né, pelo tempo. Dá tempo, sim, fica à vontade. Então, tá bom. O senhor mencionou que houve um aumento de 22% nos casos de feminicídio. Eu trouxe um quadro para a gente verificar isso de forma bem simples. Eu não sei se o senhor consegue visualizar aí. Estou vendo. Tá vendo? Mas olha só, no Rio Grande do Norte, os casos de feminicídio em março de 2019, e isso em março de 2019, passou para 4 casos de feminicídio em março de 2020. Isso assim que iniciou a quarentena. Em São Paulo, por exemplo, de 13 casos de março de 2019, nós passamos para 19 casos. Outro caso que chama muita atenção aqui é o Mato Grosso. De 2 casos em março de 2019, nós passamos para 10 casos de feminicídio em março de 2020. E 400%. isso... Oi? Uma variação de 400%, é isso? Exatamente. É um aumento gigantesco. Então, esse é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, bem do início da quarentena, então imagina como está por agora. Eu acredito que após a pandemia, as denúncias vão aumentar e muito. Com certeza, a mulher não vai estar mais presa ao seu agressor, ela vai poder sair, porque o agressor provavelmente vai voltar a trabalhar. Com certeza. E, doutora, qual é o conselho que a senhora dá às mulheres? Deputado, o conselho... De mulher para mulher. De mulher para mulher, exatamente. O conselho que eu dou é, na primeira oportunidade, na primeira violência doméstica que você sofrer, mulher, procure as autoridades, seja por meio de uma delegacia. Se você não tem coragem, procure a sua família vai poder te auxiliar, seus amigos, a sociedade de modo geral já está sabendo que hoje briga de marido e mulher se mete a colher sim. Ninguém tem que sofrer violência doméstica calada. Não é vergonha sofrer violência doméstica. Vergonha é de quem agride. Vai no fundo do quintal, no muro com o vizinho, fala, ó, minha filha, denuncia lá que eu estou sendo espancada, estou apanhando aqui, me ajuda. Doutora, exatamente. E da mesma forma, quem ouvir, quem vê, denuncie. Você também é responsável por essa agressão, por essa violência. Nós estamos aqui para ajudar o próximo. Eu tenho falado uma coisa, o problema não é meu, o problema é nosso. Exatamente, deputado, o problema é nosso. Todos nós somos responsáveis. Muito obrigado pela sua participação. Agora sim, as suas considerações. Muito obrigada, deputado. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua atuação, por esse momento, por esse canal, essa abertura de conversar sobre os direitos das mulheres, que muitas mulheres não conhecem os seus direitos e, por isso, sofrem violência doméstica calada. Então, parabéns pela sua atuação em todas as esferas e muito obrigada mais uma vez por poder discutir com o senhor e conversar sobre esse tema que é tão relevante e importante para toda a sociedade. Eu que agradeço a sua participação, levo
o meu abraço ao doutor Rodrigo e fala para ele que ele não vai escapar dessa live também não, viu? Pode deixar que eu vou mandar. Nós vamos chamar ele para ele falar um pouco de política aqui. Agora que mudou o calendário político, então nós vamos conversar com ele para ele poder vir orientar também as pessoas sobre como vai ser as eleições. Um abraço, doutora, felicidade, que Deus abençoe a senhora cada vez mais. Eu também. Tudo de bom para vocês. Um abraço a todos vocês. Mulheres, não tenha medo, denuncia. Você é criado, independente a agressão que você receber, seja dentro de casa, seja no trabalho, na rua, chama a polícia e denuncia. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês e especialmente a todas as mulheres brasileiras. Beijo a todos vocês e até a próxima.